eu vim de uma família muito pobre. E quando eu falo assim, é de verdade, não é só aqueles que não têm condição de ter uma casa boa, móveis bons, não. A gente, muitas das vezes, não tinha nem o que comer, chegava a passar fome. Mas mesmo assim, eu não acho que nada justifica a crueldade que a minha mãe fez comigo, não. Porque assim, meu pai abandonou ela, eu tava com 10 anos e tinha mais 4 irmãos pequenos. Então minha mãe tinha 5 crianças pequenas pra poder dar o que comer. E não tinha condições dela trabalhar fora, porque com quem que ela ia deixar a gente? Então a gente sobrevivia de doação, sabe? Um vizinho doava uma coisa, um parente ajudava com o que podia, e assim a gente ia levando a vida. Um dia a gente comia, outro dia a gente não comia. E aí, quando eu completei 12 anos, eu menstruei, e aí eu encorpei de uma hora pra outra, sabe? Fiquei moçona, tinha colchão, peitão, era autônoma, eu aparentava ter uns 16 anos. E tinha um cara que era muito rico, empresário, aqueles carrão de luxo, sabe? Que ele vivia ajudando minha mãe, ele vivia lá levando doação pra minha mãe. E quando ele notou que eu tinha ficado moçona assim, logo ele cresceu o olho. Só que eu só tava com 12 anos, eu só aparentava ser mais velha. E aí ele começou a ir lá e ficava assim, falando de mim, cochichando baixinho pra minha mãe. E a minha mãe falava assim, não, você tá doida, ela tá muito novinha, dá problema, vamos esperar mais. E eu era tão inocente que eu não entendia do que ele estava falando. Eu ficava pensando, o que será que esses dois tanto falam de mim, né? Só que quando eu completei 13 anos, a minha mãe começou descaradamente a enfiar aquela história na minha cabeça. Ela ficava assim, filha, você já reparou o tanto que ele é bom pra gente? Você vai ter oportunidade de tirar eu e seus irmãos dessa vida miserável que a gente leva. Eu só tinha 13 anos, eu falei assim, mãe, eu sou bem dizer uma criança, a senhora tá querendo que eu case com esse homem velho? Porque, tipo assim, ele tinha o triplo da minha idade, e mesmo que ele fosse da minha idade, eu só tinha 13 anos. E ela falava assim, não, filha, agora não. Eu só tô te preparando, que você tá crescendo, tá virando mocinha, pra você já ir acostumando na história, começando a gostar dele, entendeu? E aquilo acabava com o meu psicológico, porque apesar de eu ter um corpo bem evoluído para minha idade, a minha mente não era. A minha mente era de uma criança. Eu gostava de correr na rua, jogar bola com as minhas amigas. Eu ainda tinha aquela inocência doce de criança e a minha mãe estava acabando com isso. Dos meus 13 para os meus 14 anos foi um ano infernal, porque a minha mãe passou o ano inteiro me convencendo daquela história, tentando enfiar na minha cabeça que eu gostasse dele na marra. Eu cheguei até a gostar de um menino da minha idade, mas a minha mãe não aceitava que ninguém aproximasse de mim que não fosse ele. Ela era como se ela tivesse me criando exclusivamente para ele. Eu não podia ter outros amigos, eu não podia conhecer pessoa diferente, porque ela não queria que eu tivesse a possibilidade de me envolver com outra pessoa que não fosse com ele, sabe? E aí, quando eu completei 15 anos, ela começou a combinar de eu sair com ele. Ela punha eu pra ficar saindo com ele. Tipo, ela não chegava pra mim e perguntava, filha, você quer sair com ele? Não. Ela combinava com ele e simplesmente me avisava e eu tinha que ir. Tipo, ele não fazia nada comigo, ele não me pegava à força nem nada. A gente não ficava só porque eu achava aquilo um abuso. Eu não era objeto, eu era uma pessoa. Eu não tinha o direito de escolha, eu tinha que sair com ele e pronto. E nessas alturas, ela já tava com uma vida bem mais fácil, sabe? Ele tinha reformado a casa dela, porque eu comecei a sair com ele. Ele tinha comprado móveis pra ela, que ela não tinha antes. Ele tava bancando ela, meus irmãos, eu. Então ela tava assim, começando a ter a vida que ela sempre quis, né? Ter o sossego que ela queria. Só que eu me cansei daquilo, porque eu não vivia. Eu simplesmente sobrevivia pra minha mãe. E aí um dia eu desabafei pra ela, falei assim, mãe, eu não aguento mais levar essa vida, eu não gosto dele, mãe, eu quero viver, eu quero sair com pessoas da minha idade, eu quero ter a oportunidade de me apaixonar de verdade por uma pessoa e não ser só um fantochinho na mão de alguém. E aí quando eu falei assim, ela começou a chorar. Sabe aquele choro de crocodilo que não cai uma lágrima? Foi minha mãe. Fazendo um drama danado, ela falou assim, ai filha, tudo bem, eu não vou mais te obrigar a você fazer uma coisa que você não quer. Se você não quer sair com ele mais, não sai, pode ir com a sua turma. Só que eu só quero que você ponha a mão na consciência e lembra do tanto que eu e seus irmãos passavam fome antes da gente conhecer ele. Tipo, a minha mãe, ela é daquele tipo de pessoa que faz você se sentir culpada por uma coisa que você tem razão, sabe? E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu não quero, às vezes, não sair com ele mais e não ter as condições de dar a vida pra minha mãe e pros meus irmãos que ele dá, né? Eu não quero ver meus irmãos voltar a passar fome e saber que foi por minha culpa. Então a minha mãe, daquele jeito chantagista dela, acabou me convencendo a ficar com ele. E quando eu completei 16 anos, eu aceitei namorar com ele, a gente assumiu um relacionamento mesmo, sabe?
E eu lembro muito bem da primeira vez que eu fiquei com ele. Ai, eu morri de nojo, não pela idade dele, a aparência, nada do tipo, mas simplesmente porque eu tava fazendo uma coisa por obrigação, eu não tinha um pingo de sentimento por ele. E ele me tratava até muito bem, sabe? Mas no fundo, eu acho que nem ele me amava. Eu acho que ele tinha, assim, uma possessão por mim. É como se eu quero uma coisa e eu tenho um dinheiro que dá pra comprar, então eu vou comprar. Eu acho que ele sentia isso por mim, porque se ele me amasse de verdade, ele tinha me dado o direito de escolha, ele não tinha me comprado. Ele tinha tentado me conquistar como todo homem faz, né? E a minha mãe nem se fale, sabe? Eu amo muito ela, eu cuido, eu faço o que eu posso pela minha mãe, mas perdoar, jamais. Eu nunca vou conseguir perdoar a minha mãe. E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação de uma das histórias que eu recebo lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui na sua telinha, vai estar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que eu não tô mais recebendo histórias lá, só tô gravando as que eu recebi, só tô selecionando as que vêm pro canal, porque lembrando que nem toda história que eu recebo vem pro canal, tá bom? E assim que eu colocar tudo em ordem, eu vou disponibilizar o e-mail aqui no canal pra vocês estar voltando a enviar a história de vocês. Então, por favor, não envie história agora, aguarde, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho, porque assim, toda história que eu postar você vai ser notificado, tá bom? Beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau!